Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula referente à Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando a revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Nós estamos estudando aqui, então, 13 lições referente aos 42 capítulos do livro de Jó. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando, então, a lição de número 5, que tem como tema o lamento de Jó. Esta lição é para o dia 1 de novembro. Amém? Nós temos como textual: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Esse texto está lá em Jó, capítulo 3, no versículo de número 24. Nós temos como verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Aqui eu quero levar os irmãos a duas referências referente à nossa verdade prática. Uma está lá em Romanos, capítulo de número 5, no verso de número 5, que diz o seguinte: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uma outra referência que eu quero trazer aos irmãos é o salmista, quando ele diz lá no Salmo de número 130, no verso 5, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aqui, irmãos, eu gostaria de comentar que muitas vezes nós sofremos, estamos passando por sofrimentos, por situações complicadas, por situações de extrema angústia. E o que vem ser angústia segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional? É um aperto no peito, uma sensação de vazio. E esta sensação de vazio que a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional define, como angústia, este vazio, irmãos, ele só é preenchido pela nossa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como o apóstolo Paulo vem dizendo, a esperança não traz confusão. E o salmista, como nós acabamos de trazer referência aos irmãos, diz que ele coloca toda a esperança dele no Senhor. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra, na palavra de Deus, é que nós devemos colocar a nossa esperança. Amém? Dando continuidade aqui à nossa lição, na nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Jó capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. E como eu gosto de dizer aos irmãos, nós faremos menção desta leitura bíblica em classe no decorrer da nossa lição de hoje. Lembrando aos irmãos que nós sempre procuramos trazer uma lição clara, uma lição prática, e uma lição bem objetiva. Temos como objetivo geral aqui, nesta lição de número 5, explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por essa atitude dele. Jó, nós sabemos, personagem humana. Temos também, irmãos, aqui 3 objetivos específicos, cada objetivo linkado ao seu tópico. Ou seja, nós temos 3 tópicos, cada tópico com o seu subtópico e cada tópico com o seu objetivo. Na nossa lição de hoje, irmãos, nós vamos ver então que Jó desejou intensamente a sua morte. Ao desejá-lo, o patriarca tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. Aqui nós precisamos destacar que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o nosso Deus. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Então, aqui, partindo para a nossa parte introdutória da lição de hoje. Na lição anterior, nós vimos sobre o drama de Jó. Nós estudamos ali os 4 torpedos. Eu disse aos irmãos, então, que na lição de número 5, na lição de número 6 e na lição de número 7, nós estaríamos trazendo, então, o 5º torpedo aí, que vai tratar um pouco também sobre o relacionamento de Jó e os seus amigos ali. E já dizendo aos irmãos, então,
que esses amigos foram para consolá-lo. Mas, irmãos, eles ficaram surpresos e sem palavras quando eles viram o estado em que Jó estava. E a Bíblia vai dizer que Jó então fica 7 dias calado. E depois dos 7 dias, ele rompe, né, esse silêncio dele com um lamento, né, que veio do fundo da alma dele. E neste lamento, irmãos, ele fez aí 3 perguntas, desabafando. Primeira pergunta, por que eu nasci? Segunda pergunta, por que eu não nasci morto? Nós vamos falar um pouco sobre nascer morto. E a terceira pergunta, por que ainda eu continuo vivo, sofrendo todas estas angústias? Nós temos como ponto central na lição de hoje, então, que o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano que ele era. Amém? Então, aqui, irmãos, cada pergunta dessa vai fazer parte de um tópico e cada tópico terá o seu objetivo, como eu comentei com os irmãos. Caminhando então para o tópico de número 1. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Uma pergunta, né, que ele fez ali desabafando. Isso está na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 3 de Jó, verso do número 1 ao número 10. E já no número 3, no verso de número 3, nós encontramos: pereço o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Nós vamos ver no decorrer da lição, então, nos 3 subtópicos. O primeiro, por que nasci? Aqui, irmãos, os 10 primeiros versículos do capítulo são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do seu íntimo. Assim, irmãos, como o salmista, lá no Salmo 130, verso 1, ele vem dizer ao Senhor, né? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Isso sai lá do interior, irmãos, lá do fundo da nossa alma. Jeremias também, no capítulo 20, verso do 14 ao 18, na parte A do verso 14, ele vem dizendo assim: maldito o dia em que eu nasci. Então nós podemos entender aqui que não foi apenas Jó que clamou ao Senhor, ou que fez essa pergunta, né, que fez essa indagação a respeito do dia que ele nasceu, mas no sentido ali de por que tanto sofrimento. O subtópico de número 2 tem como tema que em lugar da memória viesse o esquecimento. Aqui, irmãos, Jó não amaldiçoou a Deus. Ao invés disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Aí eu faço uma pergunta como comentário. Não é assim muitas vezes que nós nos sentimos? Falamos assim: nossa, meu Deus do céu, viu? Por que eu nasci? Por que maldito dia em que eu nasci? Por que estou passando tudo isso? Olha, eu nem queria lembrar desse dia. Às vezes nós fazemos esse comentário. Nem queria lembrar. Tanta dor, tanto sofrimento, nem queria lembrar. E assim também, Jó, sendo ser humano, pensou e indagou desta maneira. O terceiro tópico, irmãos, vem dizendo: em vez da ordem viesse o caos. Aqui nós vamos ver que mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma tanto esse dia como a noite jamais tivesse existido. Mas por que disso? Vamos à explicação. Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos. Aí Jó vai até dizer, né, vai mencionar a imagem do Leviatã, que era um animal marinho que simbolizava o caos. Aqui, irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos que o homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. Então, partindo aqui para a síntese desse tópico de número 1, onde nós vimos a pergunta: por que eu nasci? Jó perguntando. Em lugar da memória, viesse o esquecimento. E também vimos que, em vez da ordem, né, ele estava vivendo ali um caos. Como síntese do tópico, podemos dizer que o primeiro lamento de Jó revela que ele queria esquecer o dia em que ele nasceu. E nós podemos ainda acrescentarmos que a lógica aqui ela é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia e nem aquela noite, Jó não estaria passando por tudo isso. É só nesse sentido que ele fala: Senhor, maldito seja o dia em que eu nasci.
nas palavras ali de Jeremias, ou Senhor, por que nesse dia foi gerado o homem? Neste sentido, se não tivesse existido o dia, não haveria o sofrimento. Amém? Caminhando então para o tópico de número 2, onde nós temos o tema, segundo o lamento de Jó. Por que não nasci morto? O objetivo deste tópico é o que? Tornar claro o desejo de Jó em ser ser abortivo, em ter sido natimorto. Nós vamos ver esse contexto agora. Primeiro subtópico, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Então, até o versículo de número 10, ele está ali amaldiçoando o dia em que nasceu. Do verso 11 para frente, ele começa a reclamar. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Ou seja, para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Do verso 11 ao verso 13 do capítulo 3 de Jó. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso para todo o seu sofrimento. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que quem não deseja, por exemplo, ter nascido morto, passando por um grande sofrimento. Era a situação que Jó estava vivendo aqui. Ele começa a reclamar que em vez dele ter nascido ali e ter sido criado, ter continuado a sua vida, que melhor seria se ele tivesse sido abortado no ventre da mãe dele. Nós vamos ver no contexto todo aqui que Jó não faz em nenhum momento apologia ao aborto. Nós vamos explicar todo esse conceito. Olha o segundo tópico que vem dizendo, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Lá no verso de número 16 da nossa leitura bíblica em classe, Jó vem dizendo, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Vamos entender esse contexto. Ele desejava ter sido como um natimorto, ou seja, irmãos, um feto que nunca viu a luz. Nós sabemos, que um natimorto, ele morre no útero da mãe, o feto morre no útero da mãe após 20 semanas de gestação. Era neste sentido, um aborto natural que Jó estava ali falando. Em nenhum momento Jó fez apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Ele estava sofrendo tanto, passando tantas dores. Satanás já havia lançado torpedos sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre o seu casamento e sobre a sua saúde, como nós vimos na aula anterior. E eu quero dizer aos irmãos que estão todas ali postadas no meu canal no YouTube, DBQ Palavra de Vida para você, separada numa playlist sobre o livro de Jó, quarto trimestre de 2020. As aulas anteriores estão todas postadas ali. Então é neste sentido, irmãos, que o raciocínio aqui, ele é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e as tribulações desta vida presente. Jó estava simplesmente ali reclamando, sem saber que era ali um questionamento, vamos falar, um desafio do inimigo, de Satanás para com Deus, usando o servo Jó. Nós estudamos isso também em aulas anteriores. Caminhando então para o terceiro subtópico, uma realidade para o cristão. Aqui, irmãos, o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Nós temos uma referência bíblica do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, no verso de número 11, a parte B ali, que vem dizendo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo, o apóstolo Paulo vem dizendo que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E eu costumo dizer aos meus alunos, na escola, onde trabalho, pela misericórdia de Deus, lecionando aula, que façam uma pergunta a eles: é o mais forte ou o mais fraco que sobrevive?
Uns respondem os mais fortes, outros respondem os mais fracos, e depois eu explico que não é nem o mais forte e nem o mais fraco, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina que é aquele que se adapta às circunstâncias. Paulo vem nos ensinando: aprendi a adaptar-me, ou seja, a Nova Versão Internacional, ela traz esse texto, Paulo dizendo que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E aí também, irmãos, nesse mesmo ao mesmo tempo, olha que interessante, também nós vivemos uma promessa consoladora da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, no verso 33, Jesus Cristo vem dizendo: e eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Olha o Senhor Jesus dizendo: no mundo nós teremos aflição, porém, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E com certeza Jesus Cristo estará nos dando força, capacidade, né, para que nós também consigamos, como o apóstolo Paulo vem dizendo, combater um bom combate, acabar a carreira e guardar a nossa fé. Amém? Que Deus possa estar em Cristo Jesus, né, usando estas aulas, estas palavras, para estar trazendo uma palavra de conforto, de consolo a você e a toda a sua família. Amém? Gostaria aqui então de caminhar para a síntese do tópico de número 2, onde nós vimos, né, descansando em paz, foi o primeiro subtópico. Segundo subtópico, livre de tribulações. Falamos um pouco aqui que em momento nenhum Jó fez apologia ao aborto, ele simplesmente reclamou que ele poderia ter nascido como um natimorto, que é um feto, né, que morre após a 20ª semana de gestação, né, no útero, né, da mulher. Então também vimos aqui que é uma realidade para o cristão que nós no mundo teremos aflições, mas ao mesmo tempo também uma promessa do nosso Senhor. Qual promessa? Que Ele nos capacitará para que venhamos a ter vitória, para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também assim, em Cristo Jesus, podemos ser mais do que vencedores. Amém? Então aqui, irmãos, o segundo lamento de Jó foi simplesmente de desejar ter nascido como natimorto, como eu já expliquei aos irmãos. Amém? Caminhando então para o tópico de número 3, irmãos, e o encerramento da nossa aula. Disse aos irmãos que procuramos trazer aulas sempre claras, sempre objetivas e com aplicações práticas ao nosso cotidiano. O tópico de número 3 tem como tema: terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Este tópico também tem o seu objetivo específico, que é pontuar que Jó representa aos que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Então, este tópico de número 3 tem como objetivo, né, trazer aqui pontos, né, trazer aqui discernimento sobre o que? Sobre o que representa essa situação desesperadora, quando as pessoas não veem mais uma luz no fim do túnel. Primeiro subtópico: vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Isso está lá na nossa leitura bíblica em classe, né? Disse aos irmãos que a gente ia comentar muito sobre a leitura bíblica em classe, no verso de número 20, que vem dizendo: por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Então aqui, Jó, ele vem dizendo, né, vale a pena continuar vivo, tendo tanto sofrimento assim? Aqui, irmãos, esta palavra miserável, ela é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Talvez, irmãos, neste momento você vem vivendo um sofrimento, uma dor, uma angústia tão grande que você também já se fez essa pergunta: vale a pena viver? Vale a pena estar vivo? E aqui, irmãos, nós vamos entender que Deus, ele tem um plano na vida de cada um
de nós, amém? Se não deu certo ainda, é porque não terminou o trabalhar de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. O segundo subtópico, sem o favor de Deus. Olha então, a primeira pergunta, vale a pena viver? A segunda, e sem o favor de Deus? Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Isso está lá em Jó capítulo 3, no verso de número 23. Vamos entender aqui então. A essa pergunta busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios capítulo 4, onde vem dizendo que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, neste contexto, caminho se refere à sabedoria de Deus, que conduz a vida. E para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo. O que é paradoxo, irmãos? É um argumento contrário a uma situação normal de vida. A situação normal de vida, Jesus vem nos dizendo que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, para Jó, virou um paradoxo em que sentido? Poxa, não está seguindo o rumo normal, o caminho normal da vida. Por que todo esse sofrimento aqui? Então, irmãos, aqui nós precisamos entender que Deus não escolheu o caminho do sofrimento para Jó. E também temos que entender que Jó não sabia que todo aquele sofrimento é para que no final o nome de Deus fosse glorificado. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? O sofrimento de Jó não vinha de Deus. Era uma tentação ali de Satanás para que Jó blasfemasse contra Deus. Só que Jó não sabia disso. E ele também não sabia que ao final o nome do Senhor seria glorificado. Deus me toca o coração em te dizer, se você está vivendo uma situação neste momento de sofrimento, de dor e de angústia, saiba que no final o nome do Senhor será glorificado. Haja visto o exemplo que nós temos de Davi fugindo de Absalão, quando ele sobe no monte, passa pelo monte, a Bíblia diz que quando ele chega ali num vale chamado Baurim, surge um tal de Simei da casa de Saul jogando pedra e chacoalhando poeira em Davi. E Davi diz, o meu Deus transformará a maldição deste dia em bênção. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão para cima e glorifica o nome do Senhor, porque este sofrimento, esta dor, esta angústia, ela vai passar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Caminhando então para o terceiro subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. Olha aqui, irmãos, comentário que a gente quer fazer aqui aos irmãos. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados e passando por uma vida dolorosa de sofrimento. E com ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo na nossa vida neste momento. Então aqui, irmãos, o que nós temos que fazer? Olhar para Cristo, olhar para o alto, olhar para cima. Por quê, irmãos? Porque é do alto que vem o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa confiança que esta tormenta, ela volto a dizer, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Caminhando então para a síntese do tópico de número 3, onde nós vimos a pergunta, vale a pena viver? E a segunda pergunta, vale a pena viver sem o favor de Deus? E no terceiro subtópico nós vimos que um caminho de sabedoria. Qual é o caminho de sabedoria? Volto a dizer o versículo do apóstolo Paulo, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Oh, glória, né? Então aqui, irmãos, síntese do tópico. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Disse aos irmãos, devemos olhar para o alto, para Jesus Cristo, porque Ele nos dará consolo, nos dará conforto, nos dará a estratégia para nós estarmos passando todo o sofrimento. Amém? Então, caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje, irmãos,
Eu quero ler aos irmãos aqui que nesta lição nós vimos então as razões, né, dos lamentos, né, de Jó. Vimos 3 perguntas, né, que nós fizemos aos irmãos aqui. A primeira pergunta: por que nasci? A segunda pergunta, né, por que eu não nasci morto? E a terceira pergunta: por que eu ainda continuo vivo? Estas foram as 3 perguntas, contexto ali de Jó no capítulo 3, que nós acabamos de estudar. Irmãos, embora Jó estava ali descrente, né, não conhecia, ele desconhecia a razão de todo aquele sofrimento e de toda aquela adversidade, a Bíblia vem dizer, irmãos, que em nenhum momento Jó ele amaldiçoou a Deus. Todavia, esse sofrimento todo era para que nós venhamos a aprender que Jó era humano e nós, né, como humanos, nós somos espírito, alma e corpo. Isso está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós somos uma tricotomia, né? Ou seja, espírito, alma e corpo. E na parte, irmãos, da alma é onde tem os sentimentos, na parte do corpo, onde vem a dor, né? Jó sofreu na sua saúde no corpo, Jó sofreu na sua alma, né? Com essas 3 perguntas que fez aqui. E daqui a pouco, irmão, Jó começa, né, essas 2 questões, alma e corpo, começa a abalar ali, né, o seu espiritual, mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Simplesmente ele disse: Deus, por que eu nasci? Deus, por que eu não nasci morto? E Deus, por que eu continuo vivo com tanta dor e com tanto sofrimento? Eu quero terminar esta aula, irmãos, lendo a referência que nós já lemos em João, capítulo 16, no verso 33, onde o Senhor Jesus vem nos dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha que lindo, irmãos. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. E aí Jesus afirma dizendo: eu venci o mundo. Amém? Se estas aulas estão sendo bênção para a sua vida, divulgue, ore com o objetivo que a palavra do Senhor seja divulgada e que almas se rendam ao reino do nosso Deus. Querendo o Senhor, estaremos aqui para a lição de número 6, né, que diz: a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? Nós vamos começar a estudar então o 5º torpedo, né? Esta aula de número 5 foi a introdução, né, os lamentos ali de Jó, referente ao relacionamento dele ali. E agora nós vamos começar a nos aprofundar sobre os 3 amigos de Jó. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém?